Olá, alunos, tudo bom? Então, começando o capítulo 17, né? Lembrando que nós já estamos no quarto bimestre. Vamos falar sobre a reprodução humana. Vamos lá, mãos à obra. A reprodução de qualquer espécie garante a sua continuidade, desde que ela se adapte às sucessivas mudanças do ambiente, o qual é extremamente dinâmico. Na espécie humana, há um acentuado dimorfismo sexual, isto é, além das diferenças primárias, que são as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. Existem características sexuais secundárias, isto é, que podem ser percebidas externamente. Tais características começam a ser notadas mais ou menos aos 13 anos, na puberdade, fase que ocorre entre a infância e a adolescência. Nas garotas, as mamas começam a ficar saltadas e o corpo mais cheio de curvas, quadris mais arredondados, enquanto nos garotos a musculatura torna-se mais definida e a voz fica menos aguda. Nelas e neles surgem pelos em várias partes do corpo, além de os interesses pessoais sofrerem mudanças profundas. Então, o sistema reprodutor masculino. As gônadas, que são os órgãos reprodutores masculinas, são os dois testículos localizados no escroto ou saco escrotal, portanto, fora do corpo. Se os testículos fossem internos, a temperatura do corpo poderia atrapalhar a formação dos gametas masculinos. No interior de cada testículo, encontramos estruturas em forma de pequenos novelos ou túbulos seminíferos, nos quais é fabricada a testosterona, é o hormônio sexual responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, timbre da voz, pelo, etc. E também pela espermatogênese, a produção e maturação dos gametas, que são as células reprodutoras masculinas, os espermatozoides, que são células flageladas. As células reprodutoras masculinas passam para o epitídimo, um conjunto de túbulos sobre o testículo, onde completam sua formação e permanecem armazenadas até a ejaculação, ou saída do esperma ou sêmen através do ducto deferente, que se abre na uretra do pênis, o órgão copulador. Existem algumas glândulas acessórias que auxiliam o processo reprodutivo. A próstata produz uma secreção que neutraliza a acidez da uretra e também do canal vaginal, onde é depositado o esperma. Glândulas seminais fabricam um líquido à base de açúcar que nutre as células reprodutoras masculinas. Glândulas bulboretrais lançam um líquido cuja função parece ser de limpeza da uretra para a passagem do sêmen. Estas eram chamadas de glândulas de Cooper. O sistema reprodutor feminino. As gônadas são os dois ovários, um de cada lado do baixo ventre. São ovaladas, têm 3 centímetros e produzem os gametas femininos, os óvulos, numa camada mais externa. A produção dos óvulos ocorre antes do nascimento, é a ovogênese ou ovulogênese. Cada ovário é acompanhado de um conduto chamado tuba uterina e ambos desembocam no útero, órgão musculoso de 7 centímetros com uma forma de uma pera invertida. É no útero que ocorre o desenvolvimento embrionário, caso ocorra a fecundação e as demais condições permitam. O colo uterino, parte inferior e mais estreita do útero, comunica-se com a vagina,
um canal que se abre para fora do corpo, no pudendo feminino, os pequenos e grandes lábios. Na entrada do canal vaginal, há uma fina membrana de função não definida, fechando parcialmente a abertura. É o ímen, que há muito tempo é considerado símbolo de virgindade. No canal vaginal, algumas glândulas produzem um líquido lubrificante. Acima do canal vaginal existe a abertura da uretra, saída do canal excretor, e ainda acima encontramos o clitóris, que tem de 1 a 2 centímetros e possui grande sensibilidade. Os ovários. Desde o 3º mês de seu desenvolvimento, o embrião feminino apresenta 400.000 células que podem se transformar em células gaméticas femininas. O amadurecimento sexual começa na puberdade, mais ou menos aos 12 anos. E daí até a menopausa, que ocorre mais ou menos até os 50 anos, que é a interrupção dos ciclos mensais ou menstruais femininos. A cada 28 dias, a mulher apresenta fenômenos que terminam pela descamação do útero, é a chamada menstruação. O ciclo sexual. Apesar de possuir milhares de células nos ovários, durante sua vida sexual, a mulher libera apenas de 300 a 400 células gaméticas que podem ou não ser fecundadas pelos espermatozoides. O hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise, leva ao amadurecimento do folículo ovárico vesiculoso, pequena câmara onde está a célula gamética feminina que produz o hormônio estrogênio, o qual, por sua vez, leva ao espessamento da mucosa do útero. O aumento do estrogênio provoca a redução do hormônio folículo estimulante, fazendo regredir o folículo ovárico e, em seguida, a redução do estrogênio. A hipófise libera o hormônio luteinizante, que provoca a ovulação, ou seja, a expulsão do ovócito pelo folículo ovárico. Isso ocorre por volta do 14º dia do ciclo, período de maior fertilidade da mulher. O folículo ovárico passa a se chamar corpo lúteo ou amarelo, que agora secreta progesterona, a qual provoca maior espessamento ainda dos vasos sanguíneos da mucosa do útero. Tal aumento da progesterona leva a uma redução do hormônio luteinizante, fazendo regredir o colo lúteo e cair o nível de progesterona. O resultado da redução da progesterona é a descamação uterina ou sangramento, chamada menstruação, que ocorre, teoricamente, no 28º dia. Teoricamente, não havendo relações sexuais durante o período fértil do ciclo, não ocorre fecundação. A gravidez. Se houver fecundação, o zigoto sofrerá segmentação e o embrião acabará se fixando na parede uterina. Essa fixação é a chamada nidação. Formada a placenta, vilosidades coriônicas do embrião, mais o endométrio. Essa passa a produzir gonadotrofina coriônica, que por mais 3 meses, relativa ao corpo lúteo ou amarelo, para produzir progesterona. Após esse período, o corpo lúteo cicatriza definitivamente e ele passa a ser chamado corpo atrésico. E a gravidez torna-se independente da progesterona ovariana. A placenta passa a produzir progesterona 2, garantindo a continuidade da gestação. O teste de gravidez com a urina feminina consiste em detectar a presença da gonadotrofina
coriônica. A fecundação ocorre na tuba uterina. Forma-se o ovo ou zigoto e este vai se fixar no útero. A partir do momento em que se forma o ovo, podemos dizer que a mulher está grávida. A nidação leva à formação da placenta, uma exclusividade dos mamíferos. Ela é uma acomodação dos tecidos do embrião nos tecidos do útero. Protuberâncias do embrião se encaixam em protuberâncias do útero. A placenta é responsável pela sobrevivência do embrião. Os capilares sanguíneos da mãe e do embrião ficam muito próximos, mas o sangue de ambos não se mistura. Da mãe para o feto passam nutrientes, água, oxigênio, hormônios e anticorpos. No sentido contrário, do feto pela mãe, transitam dióxido de carbono e excretas, através da urina. Essas trocas são feitas pelo cordão umbilical. Duas artérias com sangue venoso que partem do embrião e chegam à placenta da mãe. E uma veia com sangue arterial que parte da mãe e alcança o embrião. O umbigo é o lugar pelo qual o cordão umbilical liga-se à placenta. Nem todos os anticorpos passam da mãe para o feto através da placenta. Portanto, a imunidade passiva conferida é limitada. A placenta não impede a passagem de medicamentos ingeridos pela mãe, de drogas ou de outras substâncias tóxicas. Certas doenças o feto adquire da mãe, uma vez que seus agentes etiológicos atravessam a placenta. É o caso de viroses, como rubéola e AIDS, bacterioses, como sífilis e escarlatina, e protozooses, como malária e doença de Chagas. A gestação. O crescimento e o desenvolvimento do embrião durante 40 semanas ou 9 meses e terminam com o nascimento. Nesse período, ocorrem alterações que levam ao crescimento e ao aparecimento dos tecidos, órgãos e sistemas. O período embrionário compreende os 2 primeiros meses de gestação, quando o coração do embrião já começa a funcionar e o sistema nervoso e a forma humana ganham definição. Nesse estágio, o novo organismo pode chegar a 3 centímetros. O período fetal. O embrião, com os órgãos formados, passa a se chamar feto e começará a crescer, assim como o útero e a barriga da mulher. Bom, no 3º mês, já com 10 centímetros, ocorre a definição dos órgãos sexuais. No 4º mês, já com 18 centímetros, as pálpebras com cílios fazem movimentos. No 5º mês, já com cerca de 30 centímetros, acontece a calcificação dos ossos. No 6º mês, já com aproximadamente 35 centímetros, aparecem pelos finos no corpo de quase 800 gramas. No 7º mês, já com cerca de 40 centímetros, os pulmões terminam de se formar, tanto que os prematuros nascidos nesse momento da gestação conseguem sobreviver. Lá no 8º mês, com cerca de 40 a 45 centímetros, o bebê apenas ganha massa. E no 9º mês, com 45 a 50 centímetros, a musculatura do útero começa a empurrar o bebê para fora. O parto é o nascimento ou expulsão do bebê pela musculatura uterina. Ocorre de 38 a 40 semanas depois da fecundação, durante o 9º mês de gestação. O bebê já está com 40 a 50 centímetros e com 2,5 a 3,5 quilogramas. Antes de o bebê nascer, rompe-se a bolsa da água ou amniótica, onde a criança esteve mergulhada e protegida contra choques mecânicos e o líquido sai pela vagina. O colo do útero e as paredes da vagina sofrem uma grande dilatação para deixar passar o bebê.
gêmeos. A prenhez gemelar, por poliembrionia, é a formação de 2 ou mais embriões a partir de um único zigoto. Um ovócito é fecundado por um único espermatozoide e, na primeira divisão do zigoto, as células sofrem uma separação, evoluindo independentemente. Como tais irmãos são provenientes do mesmo ovo, eles apresentam o mesmo patrimônio hereditário e são chamados gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Geralmente são muito parecidos e obrigatoriamente do mesmo sexo, já que vieram do mesmo zigoto. Gêmeos chifópagos ou siameses são monozigóticos e resultam da separação incompleta das 2 primeiras células. Por isso, os irmãos siameses são sempre do mesmo sexo. A frequência é de um caso para 200 mil partos. E, para cada 3 casos com meninas, ocorre geralmente um caso com meninos. Às vezes, mais de um ovócito é expulso do ovário e cada um é fecundado por um espermatozoide. Tais gêmeos são chamados dizigóticos ou bivitelinos. Não são necessariamente do mesmo sexo e também não têm tanta semelhança como os gêmeos monozigóticos. Chamamos o fenômeno de poliovulação. Conectando, como funciona a fertilização in vitro? Os ovários são estimulados por meio de hormônios e por isso produzem mais ovócitos. Eles são retirados dos ovários e no meio de cultura fecundados por espermatozoides, originando vários zigotos que começam a se dividir, formando embriões. Um dos embriões, ainda com poucas células, é implantado pelo canal vaginal na mucosa uterina da mulher que quer engravidar. Os embriões que não foram utilizados são congelados e depois mantidos em nitrogênio líquido a quase 2 centenas de graus negativos, onde poderão ficar durante muitos anos. Métodos contraceptivos. Contracepção é a prevenção da gravidez. Denomina-se concepção a fertilização ou fecundação que resulta na formação do zigoto e do embrião e sua fixação na parede uterina, a nidação. São vários os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Primeiro, coito interrompido. Consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação ou eliminação do sêmen ou esperma, onde estão milhões de espermatozoides. Não é um método tão eficiente, pois as secreções que antecedem a ejaculação podem conter alguma quantidade de espermatozoides. Tabela. Muitas pessoas não mantêm relações sexuais no chamado período fértil, isto é, nos 3 dias antes e nos 3 dias depois da ovulação. Num ciclo regular de 28 dias, admitindo-se que a ovulação ocorra no 14º dia, evitar relações sexuais 3 dias antes e 3 dias após a ovulação diminui muito, em até 90%, a chance de gravidez, porque o óvulo não sobrevive mais que 48 horas e os espermatozoides morrem depois de 72 horas no corpo da mulher. A restrição está exatamente em saber com certeza o dia da ovulação. Preservativo ou camisinha. O capuz de látex que deve envolver o pênis ereto e servir como uma barreira mecânica para o esperma não alcançar o útero e a tuba uterina. O usuário deve observar o tamanho correto para que ela não se rompa ou escape do pênis, e depois de usada uma vez, deve ser
retirada e jogada fora. A camisinha feminina, feita de material semelhante, também funciona como uma barreira para impedir que os espermatozoides encontrem os gametas femininos. O preservativo ou camisinha também impede o contágio de doenças sexualmente transmissíveis. O diafragma, pequena peça de borracha com forma de abóboda que, uma vez posicionada no colo do útero, evita que o esperma penetre no órgão e alcance a tuba uterina, onde, porventura, possa encontrar algum ovócito recém-expulso pelo ovário. Dispositivo intrauterino, o DIU, artefato de plástico ou metal que deve ser aplicado apenas pelo médico. Introduzido no útero, ele provoca a produção de células de defesa pelo organismo da mulher, os quais impedem a fixação do embrião. Como seu uso é mais prolongado, o DIU deve ser retirado pelo especialista caso a mulher queira engravidar. Espermicida é um creme ou gel, em forma de geleia, de uso tópico que se aplica no local, com a função de, no interior do canal vaginal, destruir os espermatozoides. Esterilização. São processos invasivos e cirúrgicos que podem ser usados no homem e na mulher, assim como em outros animais. A vasectomia admite seccionar os ductos deferentes que levam os espermatozoides dos testículos à uretra. E a laqueadura é o corte feito nas tubas uterinas, impedindo que os ovócitos alcancem o restante das tubas e o útero. Em ambos os casos, fica impedido o encontro dos gametas masculino e feminino. Porém, são processos de reversibilidade incerta. A pílula anticoncepcional é uma dose diária de estrógeno e progesterona, cujas quantidades altas no sangue impedem a produção de hormônio folículo estimulante pela hipófise. Sem esse hormônio, não ocorre maturação dos folículos ováricos nem a ovulação. A pílula anticoncepcional só deve ser utilizada quando prescrita por médico especialista. Existem medicamentos também prescritos por médicos denominados pílula do dia seguinte. Ela é utilizada para evitar a gravidez indesejada, porque, se tomada até 72 horas após o ato sexual, causa uma forte descamação da parede interna do útero, o endométrio, impedindo a fixação do embrião. Portanto, é uma pílula abortiva. Além do perigo de hemorragias, esse medicamento é muito polêmico porque, para muitos, não deixa de ser um processo abortivo. E o aborto provocado, além de ir de encontro aos dogmas ou princípios de algumas religiões em nosso país, como em outros, é considerado crime. Qualquer medicamento só deve ser usado se prescrito por um médico. A prática do aborto, apesar de proibida, continua ocorrendo em locais de péssima asepsia, onde há altíssima probabilidade de contágio e o desenvolvimento de infecções, principalmente quando os abortos são feitos por pessoas sem a mínima instrução na área de saúde. Mais fácil que o aborto para evitar a gravidez indesejada é o uso de algum método anticoncepcional, principalmente o uso de camisinha, que evita inclusive doenças sexualmente transmissíveis, algumas delas gravíssimas, como a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS ou SIDA. Métodos contraceptivos seriam necessários para o controle da natalidade em países onde a população sofre um crescimento explosivo e, ainda por cima, cujos territórios e economias não oferecem sustento para milhões de pessoas. Por isso, muitas delas permanecem na pobreza e na miséria. Em 2010, a população humana mundial alcançou, de acordo com a ONU, 7 bilhões de habitantes.
indicando que é necessário planejamento familiar e muita orientação. Abortos são autorizados e, portanto, legais quando a gravidez coloca em risco a vida da mulher ou ainda em caso de estupro. Enquanto isso, o aborto clandestino continua como uma das principais causas de morte materna ou de internação na rede pública de saúde em nosso país. O Brasil é o único país da América Latina que tem um programa continuado de distribuição gratuita de pílula do dia seguinte. Muito bem, turminha. Então, agora com base nesse textinho, vamos fazer algumas atividades, tá? Só para a gente fixar o que foi lido até aqui com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Então, relembrando os conceitos estudados no 8º ano sobre a reprodução dos diferentes animais, responda as questões 1, 2 e 3. A reprodução humana é sexuada. Qual a vantagem da reprodução sexuada sobre a reprodução assexuada? Então vamos lá. A reprodução sexuada promove a variabilidade genética, fator importante que conduz à adaptação de qualquer espécie ao ambiente, que é dinâmico e não estático. Número 2. Por que afirmamos que a mulher, como a maioria dos mamíferos, é vivípara? Porque a fecundação ela é interna e o desenvolvimento embrionário também é interno. 3. Qual o significado de dimorfismo sexual? São características externas que diferenciam homem e mulher, determinada por hormônios. 4. Porque os ovócitos das aves têm grande quantidade de alimento armazenado, a gema ou vitelo, e os ovócitos da mulher e da maioria dos mamíferos não têm nenhuma reserva. Vamos lá. A gema dos ovos das aves nutre o embrião, que se desenvolve longe da mãe, dentro do próprio ovo. Nos mamíferos, o embrião é alimentado pelo sangue, que é a placenta mais o cordão umbilical da própria mãe. Os ovócitos não têm reserva alimentar. Número 5. Tendo em vista uma mulher com ciclo menstrual regular de 28 dias, cuja última menstruação teve início em 6 de abril, responda: em que dia se iniciará a próxima menstruação? Estão fazendo as continhas no dia 4 de maio, pois o seu ciclo é de 28 dias. B. Qual será o período fértil dessa mulher? O período fértil vai ser do dia 15 ao dia 23 de maio, isto é, 4 dias antes e 4 dias depois da data da ovulação. Letra C. Sabendo que o ciclo dessa mulher é de 28 dias, podemos ter certeza de qual será o período fértil dela? Justifique. Não podemos ter essa certeza, pois a ovulação pode antecipar ou atrasar, em razão de vários fatores físicos, emocionais ou ambientais. Número 6. Letra A. Numa relação sexual completa entre duas pessoas de sexos diferentes, onde os espermatozoides são depositados? No canal vaginal. Letra B. Normalmente, o ovócito e espermatozoide se encontram permitindo a fecundação nas tubas uterinas. Letra C. Cite duas consequências da reprodução: perpetuação da espécie e variabilidade genética. E letra D.
onde são produzidos ovócitos e espermatozoides? Bom, os ovócitos são produzidos e amadurecidos nos folículos ováricos e vesiculosos, entre parênteses, dos ovários. Já os espermatozoides são produzidos nos tubos seminíferos dos testículos. Número 7. Em novembro de 1997, nasceram nos Estados Unidos, 9 semanas antes da data prevista, os cétuplos McGugey. Apesar de a imprensa mundial noticiar o fenômeno como um milagre, um precisou de cirurgia para poder andar e 2 dos cétuplos têm paralisia infantil. Os cétuplos são 3 meninas e 4 meninos, e a gestação múltipla foi consequência do uso de medicamentos para estimular a ovulação. Eles são gêmeos idênticos? Justifique. Não, eles não são gêmeos idênticos, pois há homens e mulheres. Se todos fossem idênticos, teriam o mesmo sexo. Número 8. O primeiro sinal de gravidez é o atraso da menstruação. Mas isso não é suficiente, pois o atraso pode ter outros motivos. Quando há suspeita de gravidez, aconselha-se fazer um exame de laboratório para confirmação. O que deve ser detectado na urina da mulher que garante o diagnóstico da gravidez? A gonadotrofina coriônica, produzida pela placenta, é o que garante a nidação e, portanto, a existência de um embrião. Número 9. Se não há gravidez, como os ovócitos saem do corpo da mulher mensalmente? Pelo fluxo menstrual. Número 10. Pesquise a diferença entre parto normal e cesariana. Vamos lá. A cesariana compreende a retirada da criança por meio de um procedimento cirúrgico. Tá? Então essa é a diferença. Número 11. Responda. Letra A. Durante a vida intrauterina, o que desempenha as funções de nutrição, respiração e excreção? A placenta. Letra B. O que acontece com a placenta após o parto? É expulsa. Ela desencaixa do útero pelo organismo feminino. Letra C. O que contém o cordão umbilical? 2 artérias que levam sangue venoso do feto para a mãe e uma veia que conduz sangue arterial da mãe para o feto. E letra D. Defina. Nidação. É a fixação do embrião na mucosa uterina, o endométrio. Entre parênteses, o endométrio. E letra D. Como podemos definir fecundação? Encontro entre os núcleos das células gaméticas masculina e feminina, originando um ovo ou zigoto. Número 12. Eduarda está na 20ª semana de gestação e foi realizar um exame de ultrassonografia. A imagem do exame é de um feto ou de um embrião? Justifique. É de um feto, tá? Porque a partir do 3º mês do desenvolvimento, o embrião passa a se chamar feto. Número 13. Observe as seguintes figuras. Tá? Então são 2 gráficos que nós temos aqui, o A e o B. Na figura A, qual o fenômeno indicado pelo número 1? É a
ovulação. B. Na figura B, indique quais hormônios correspondem às variações representadas pelas linhas 1 e 2. Pela linha 1 é o estrogênio e pela linha 2, progesterona. Número 14. Identifique os métodos contraceptivos presentes nas figuras. Letra A, DIU. Letra B, camisinha feminina. Letra C, diafragma. 15. Manuela e Mariana são gêmeas monozigóticas ou univitelinas. Manuela, aos 12 anos, teve seus 2 ovários removidos cirurgicamente e nunca se submeteu a tratamento com hormônios. Atualmente, as gêmeas têm 28 anos de idade e apresentam diferenças físicas e fisiológicas decorrentes da remoção das gônadas. D. 2 diferenças. Então, a letra A. Como Manuela não tem ovários, ela não secreta estrógeno, hormônio responsável pelas características sexuais secundárias. Por isso, ela apresenta seios poucos desenvolvidos, ausência de pelos pubiano e esterilidade. Letra B. Se Manuela tivesse sido operada aos 18 anos, as diferenças entre ela e Mariana seriam as mesmas que apresentam atualmente? Justifique. Não. Caso ela perdesse seus ovários aos 18 anos, suas características sexuais secundárias, como crescimento de pelos pubianos e seios, apareceriam, porém, seria estéril por não produzir estrógeno e progesterona. 16. Um garoto e uma garota, com grande semelhança física, diziam ser gêmeos univitelinos. Eles estavam corretos? Justifique. Se o sexo de ambos é diferente, certamente são gêmeos dizigóticos ou bivitelinos, portanto, estavam errados. 17. Procure saber por que os testículos ficam fora do corpo numa bolsa escrotal. A alta temperatura do corpo, que é de 36 graus Celsius, poderia afetar o desenvolvimento dos gametas masculinos. 18. Como podemos definir a menstruação? É a descamação da mucosa uterina pela redução da progesterona. 19. Assinale C para as frases corretas e E para as frases erradas. Letra A. No ciclo menstrual de uma mulher, se não ocorrer fecundação, o óvulo degenera e morre logo que termina o período fértil. Letra C. Correto. Letra B. A ovulação da mulher normalmente ocorre no início do ciclo menstrual? E errado. Letra C. A progesterona usada nas pílulas anticoncepcionais é responsável pela suspensão da ovulação? C. Correto, está correto. Letra D. A ovulação é a eliminação do ovócito num ciclo de 28 dias? Também está correto, tá? Letra C. Número 20. A eficiência dos métodos anticoncepcionais mais utilizados pode ser verificada observando-se o quadro a seguir. Tá? Então nós temos uma tabela, o método e a porcentagem de casos em que ocorre gravidez. Tá? Então a tabelinha, em 20% dos casos ocorre gravidez. Número 2. Interrupção do coito antes da ejaculação. Em 16% dos casos.
ocorre a gravidez. Na camisinha, apenas em 2%. No diafragma com espermicida, em 2%. Na ligação das tubas uterinas, em 0,4%. A pílula anticoncepcional, 0,5%. E a vasectomia, em 0,4%. Com base nessa tabela, letra A. Qual o método menos seguro? Justifique. O menos seguro é o método da tabela. O maior risco se deve à possibilidade de erro de cálculo do dia da ovulação. Isso ocorre porque o método se baseia na média dos ciclos menstruais e o de muitas mulheres não é regular. Letra B. O método da pílula anticoncepcional diferencia dos demais em relação à forma pela qual se evita a gravidez. Explique a afirmação. No caso da pílula, a mulher ingere hormônios sintéticos, estrógenos e progesterona, que inibem a ovulação. A pílula é um medicamento anti-ovulatório. 21. Durante o desenvolvimento embrionário das aves, o embrião é nutrido graças à grande quantidade de vitelo presente no ovo. Já nos mamíferos, o ovo é pobre em vitelo. Como a grande maioria dos embriões de mamíferos consegue obter os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento? Por meio da placenta e cordão umbilical. Eles recebem os nutrientes, gás, oxigênio, hormônios, anticorpos, etc, etc. 22. Responda. Letra A. Cite duas formas ou dois métodos de evitarmos a concepção. Utilização de preservativos, uso de pílulas anticoncepcionais. Letra B. Defina vasectomia e laqueadura. Vasectomia é a interrupção dos canais deferentes, vias de passagem dos gametas masculinos, impedindo-os de chegar ao líquido seminal. E laqueadura é a interrupção das vias de acesso aos óvulos, quando estes saem do ovário. Letra C. Como funcionam as pílulas anticoncepcionais? A administração do estrógeno e de progesterona inibe a maturação do ovócito e a ovulação. E a 23, escreva o nome das estruturas. Tá? Então vamos lá. Letra A. Ovário direito. Letra B. Tuba uterina. C. Canal da vagina. D. Ovário esquerdo. E. Útero. F. Colo uterino. Letra G. Vesícula seminal. H. Próstata. J. Epidídimo. I. Epidídimo. A J. Testículo. L. Canal deferente. N. Pênis. N. Uretra. E O. Saco escrotal ou escroto. Então, muito bem, turma. Por hoje é só. Até a próxima semana.